E aqui em Aparecida nós temos a graça, não é, de receber os senhores bispos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Aqui estamos então acolhendo a Assembleia e a Camila Moraes tem novidades pra gente, para essa manhã especial. Bom dia, Camila, tudo bem? Bom dia, Jéssica. Bom dia, Padre Pablo. Bom dia a todos que estão acompanhando a família dos devotos. Isso mesmo, entramos no terceiro dia de trabalho aqui na Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o maior episcopado do mundo reunido no maior encontro deles, então, e a Assembleia, que é o órgão supremo da CNBB. Por isso, durante a Assembleia, são aprovados os documentos necessários para o trabalho da Igreja no Brasil. Neste terceiro dia, já começaram, então, os andamentos práticos da Assembleia, porque até ontem o episcopado estava vivenciando o retiro. Começou na quarta-feira, terminou ontem e hoje então começaram os trabalhos práticos desta Assembleia. E já foram apresentadas as análises de conjuntura eclesial e também a social. Está terminando agora há pouco a entrevista coletiva que fala sobre essas análises, inclusive trazendo a realidade eclesial do nosso país, a preocupação da Igreja com a questão existencial, com a questão individualista dos seres humanos aqui no Brasil e também uma preocupação muito grande em relação à cultura que influencia diretamente a igreja, a religião. Enfim, foi apresentado também a preocupação que anos anteriores tinha da queda de católicos no Brasil. E a análise trouxe que, de fato, não houve uma queda, mas sim uma pluralidade de religiões no país e também a preocupação com a questão social no Brasil, inclusive o texto traz a preocupação com a violência, falando sobre a guerra, algo tão presente no mundo de hoje. Depois disso são outros andamentos práticos. Hoje deve ter então as reflexões sobre os estudos da CNBB, o 85, que é um documento que fala sobre a juventude, que deve ser aprovado durante esta Assembleia, também o documento 105, que fala sobre a igreja e as comunidades quilombolas, e também as reflexões sobre a pastoral afro-brasileira. Bom, hoje também deve ser, então, o primeiro passo aí de apresentação das diretrizes gerais de ação evangelizadora para a Igreja no Brasil, que é o tema central da Assembleia deste ano e que os bispos vão aprovar, então, essas diretrizes como um encaminhamento e a orientação para a Igreja no Brasil. Para a gente falar sobre esse tema, eu estou aqui com Dom Paulo Renato, que é também da comissão do tema central, bispo lá de Barra do Garças. Dom Paulo, obrigada por estar conosco aqui. Para a gente poder explicar direitinho para quem está em casa, a gente fala dessas orientações que são as diretrizes, mas na parte prática, que tipo de orientação é essa que a igreja quer oferecer para os leigos, religiosos, enfim, para o povo no Brasil? Bom dia, Camila, bom dia, Jéssica e Padre Pablo aí no estúdio, a todos os telespectadores do programa da Família dos Devotos, desse grande meio de comunicação que é a TV Aparecida. A CNBB não tem um plano de pastoral, ela tem diretrizes. O que significa isso? Significa que nós estamos aqui num processo participativo que dura anos, tentando recolher aquilo que é significativo para a Igreja do Brasil manter sua unidade, não sua uniformidade. Não estamos falando de uniformismo, nós estamos falando daquilo que é essencial, que são desafios comuns que nós temos no Brasil. Então, é elaborada uma diretriz que vale por um período determinado de anos, que será decidido aqui na Assembleia. E essas diretrizes, depois de aprovadas, vão para os regionais, para as dioceses, para lá sim serem especificadas em planos de pastorais. Então nós não estamos criando regras para as dioceses, os bispos estão simplesmente apontando e dizendo, olha, a igreja que nós queremos passa por aqui. E esse tipo de documento já foi refletido em todas as dioceses, tiveram a oportunidade de participar do texto. Esse texto agora vai ser apresentado para os bispos, para os últimos acertos e retoques, para que ele seja aprovado e chegue até as dioceses. Então, na prática, é um instrumento de referência para que os planos pastorais das dioceses sejam cumpridos. Isso leva em consideração a realidade cada vez mais urbana do nosso país, a preocupação com o meio ambiente e também a opção preferencial pelos pobres. Exato. O texto fala da palavra, fala da iniciação à vida, fala a vida cristã, o texto fala de todas as particularidades que a igreja apresenta e o seu caminho, caminhos de missão, né? Ou seja, para realizar a missão da igreja, quais são os caminhos que ela deve percorrer? Então, a formação, piedade popular, nós temos também
o serviço à vida, a parte social da igreja, a vida que nós entendemos desde a concepção até a morte natural. Então, desde o embrião que tem direito, aquela criança que está no ventre da mãe, até a morte dela, passando por todos os direitos sociais e humanos que essa pessoa tem, que é dever da igreja proteger a vida. Então, tudo isso está especificado como diretriz, e isso será acolhido nos planos das dioceses. Agora, Dom Paulo Renato, é também um momento de vocês aqui poderem conviver e conhecer um pouco a realidade de outros, já que a gente está falando de um episcopado que abrange um país quase continental, né? Exatamente, por isso que quando a gente fala de realidade urbana, ela é importante, existe uma maioria nos centros urbanos, mas existe também como é a minha realidade, que mescla urbano, terras indígenas, área rural. Nós temos o Amazonas com seus rios, nós temos os grandes desafios das minhas distâncias. Tenho, por exemplo, na minha diocese, 450 quilômetros para chegar num lugar para celebrar missa dentro da diocese. Então, quer dizer, tudo isso são realidades diversas, com desafios específicos. Por isso que as diretrizes vão apontar qual é o ponto de unidade que todas essas realidades diversas vão ter que perseguir. Um trabalho exaustivo, sério, de comprometimento com a evangelização e com o anúncio do Evangelho. E essa votação que deve acontecer nos próximos dias, ela é feita também parágrafo por parágrafo, para que todos possam analisar cuidadosamente este texto. Isso, é a possibilidade de que cada bispo que traz a representatividade da sua igreja local, poder opinar com aquilo que está escrito naquelas diretrizes. Então, é um trabalho minucioso. Eu aproveito esse grande meio de comunicação que é a TV Aparecida para fazer o pedido àqueles que nos escutam, para que rezem pelos bispos, coloquem nas suas orações esse trabalho importante que nós temos em nossas mãos e que o fruto dele será experimentado nas nossas comunidades. Paulo Renato, foi apresentado agora aos jornalistas a análise eclesial e social também que vocês tiveram agora pela manhã, e essa preocupação com a questão existencial é a nossa realidade contemporânea hoje. Isso para a igreja é também uma prioridade de entender essa questão existencial? Sim, não tenha dúvida, porque nós estamos entrando e corremos o risco de entrar num momento da humanidade onde nós perdemos o sentido da própria vida, da própria existência. Ela está resumida hoje em muitos pensamentos que não estão concatenados com o Evangelho, reduzidos no utilitarismo econômico, financeiro, e a vida vai perdendo sentido, vai se desgastando, né? Por isso nós queremos também, a análise fez ecoar a palavra do Papa, o pedido da paz, a dignidade da pessoa. Então o Papa Leão tem sido uma bênção para a nossa igreja nesse momento específico de conflito e de perda de sentido. As duas análises apontaram isso, tanto a social como a eclesial. Dom Paulo Renato, obrigada, pela gentileza em atender ao vivo a TV Aparecida. Boa Assembleia, bom trabalho. Eu que agradeço a tua amizade, Camila, o trabalho que você faz, e toda a TV Aparecida pelo grande serviço evangelizador e social que presta ao nosso país. Muito obrigada. Então, Dom Paulo Renato, que é também da comissão do tema central das diretrizes da ação evangelizadora para a igreja no Brasil e também bispo da Diocese de Barra do Garças, lá no Mato Grosso. Bom, nós vamos acompanhando hoje, então, a programação extensa de trabalhos aqui para o Episcopado Brasileiro. A gente lembra do trabalho acumulado, porque ano passado não teve Assembleia Geral devido à morte do Papa Francisco e também o conclave que elegeu o Papa Leão XIV. Então, tem muito trabalho para que os bispos possam dar andamento nesses próximos dias, lembrando que a Assembleia termina só no dia 24, semana que vem, na sexta-feira que vem, com aprovações e também, claro, as partilhas dos documentos e de tudo que é debatido aqui entre o Episcopado Brasileiro, quase 400 bispos que estão inscritos, além de todos os colaboradores da CNBB, os assessores que estão presentes aqui também, semana de muito trabalho aqui no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida. Jéssica, Padre Pablo, volto com vocês aí no estúdio, um bom dia para todos do Família dos Devotos. Bom dia, Camila, muito obrigado, Deus abençoe, bom trabalho aí na nossa 62ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. É o Episcopado reunido aqui em Aparecida, trabalhando e suplicando as bênçãos do Senhor e de Nossa Senhora Aparecida. Ontem eu estive no Seminário Bom Jesus, no primeiro encontro de Dom Mário com o clero de Aparecida. Ele dizia algo interessante, que é bom o episcopado se reunir em Aparecida, porque mais do que ter um contato
entre bispos é o contato com o povo de Deus. É o banho de povo, digamos assim, que os bispos recebem aqui em Aparecida, esse contato direto com os romeiros e devotos da Mãe Aparecida. Os pastores precisam ter o cheiro das ovelhas, Exatamente, né? Que bom sem que eles dúvida. estão aqui e, sobretudo, é a casa da mãe que acolhe todos os filhos e filhas.